Fala galera, acabou agora mais um papelão do Vasco no Brasileirão, dessa vez 2-0 pro Palmeiras. E olha, ficou barato, viu? Ficou muito barato por tudo que o time apresentou em campo. E justamente pelas defesas também do Léo Jardim. O time do Vasco foi um time nulo, um time entregue, um time sem pretensão nenhuma, sem espírito, um time totalmente desorganizado defensivamente, ofensivamente. A gente não vê ideias novas desse time, a gente vê um time que é um retrato de uma equipe que vai lutar até o fim, se não mudar nada, até contra o rebaixamento. Não dá, galera, não dá para aturar essa situação. São quase meia-noite aqui. Eu, em respeito a você que me assiste, vem aqui para opinar sobre esse jogo, fazer esse pós-jogo aí no canal, porque é importante também a gente desabafar, não só como jornalista, mas como torcedor acima de tudo, e comungar com vocês aí também, trocar essas ideias do que está sendo esse Vasco da Gama. As escolhas do Álvaro Pacheco para essa partida foram terríveis, para não dizer outra coisa. Foram o prenúncio do que iria acontecer. E aconteceu. Um time totalmente sem alma, um time parecia desentrosado, um time entregue, espaçado. Quando eu vi aquela escalação, eu já passei a mão na cabeça e falei, se esse time perder por pouco, vai ser muito. E não dá pra gente normalizar esse fracasso, né? O vascaíno não pode entrar numa partida pensando em perder por pouco. E parecia que o Vasco estava satisfeito, né, em perder por pouco essa partida. Um time entregue, um time que estava se defendendo, não queria, não buscava o ataque, pouco atacava, rifava a bola. A estratégia do Vasco, pelo menos no primeiro tempo, foi entregar a bola para o Palmeiras, foi se livrar da bola a todo custo. O time fez 2 lances só e acabou por aí. O time do Palmeiras jogou muito mais, jogou de uma forma muito mais intensa, de uma forma mais organizada, tem jogadores com uma qualidade técnica melhor, né? Você só vê o número de finalizações durante toda a partida. O time do Vasco, não vi nenhuma diferença para aquele jogo contra o Flamengo. Sim, a única diferença foi que o Vasco tomou de 6 e dessa vez o Vasco tomou de 2, né? Mas as características da partida, do time do Vasco, foram o mesmo. Um time entregue, um time sem poder de reação, um time aceitando o resultado de uma forma assim que não dá, né? Por toda a história do Vasco, não dá para aceitar. E a gente percebe que o Álvaro Pacheco está perdido. As suas escolhas para esse início da partida, como eu já falei, pesaram em muito, contribuíram em muito, não dá para entender. Galdames jogando nesse meio campo, essa zaga aí com Léo Pelé como capitão, né, do time. O Vasco está perdido, o meio campo do Vasco é inoperante, o time não consegue construir para o Verratti, que é a única opção hoje boa para o Vasco, é quando a bola chega no Verratti. E hoje a bola não chegava nele. Era um time que não conseguia dar liga. O Álvaro Pacheco está perdido. Não sei se vai ter um futuro muito longo aí no Vasco. É um treinador que estava fora do... que não acompanhava muito assim o futebol brasileiro, né? Chegou agora nesse turbilhão de mudanças que é o Vasco e está parecendo perdido. No final começou a fazer um monte de substituições aí, colocando o Hugo Moura com 5 minutos para acabar. Enfim, óbvio que o elenco do Vasco também não permite uma escolha muito diferente, né? Mas eu acho que ele tinha que chegar ali no início do jogo e montar uma equipe condizente, uma equipe diferente do que foi aquela equipe contra o Flamengo. A gente pouco viu aí as mudanças, né, para esta partida em relação à equipe do jogo contra o Flamengo. Então, eu tô achando o Álvaro Pacheco muito perdido. Os jogadores também não têm demonstrado assim muita atitude dentro de campo. Parecem
que realmente não esqueceram aquela derrota cachapante para o Flamengo. E o que o torcedor vascaíno vislumbra é fugir do rebaixamento. O Vasco ainda está acima aí da zona, mas se não melhorar, meus amigos, esse time vai ladeira abaixo, daqui a pouco já está entrando de novo na zona de rebaixamento. E se entrar na zona de rebaixamento com esse elenco que está hoje, não sai. Não sai porque o Vasco precisa de contratações efetivas nessa janela. E aí eu te pergunto, como contratar diante de um cenário que a gente não sabe, né, economicamente, como vai ser? Tá essa briga jurídica aí contra a 777, o Vasco não sabe de onde vai tirar dinheiro, o presidente diz que os cofres da SAF estavam vazios, então não dá para vislumbrar um cenário de reforço enquanto a gente não ter a noção exata do que representa economicamente o Vasco da Gama aí em matéria de investimentos. Certo tá preocupante, esse time aí não consegue dar liga, marcação frouxa no meio campo, um ataque inoperante, e a gente olha para o banco de reservas, vê as opções e chora, porque não tem aquele jogador que vai mudar o panorama da partida. É inconcebível, ano após ano, a gente vir aqui e falar as mesmas coisas, demonstrar os mesmos erros, o roteiro é parecido, o time do Vasco está desorganizado, dentro e fora de campo, e o resultado é esse aí, um time totalmente apático, um time nulo, um time que preocupa, que não dá força nenhuma ao seu torcedor de confiar. Próximo final de semana vai pegar o Cruzeiro em São Januário, um jogo de alto risco, né? Por toda impaciência que a torcida do Vasco já está aí passando com esse elenco aí. Meus amigos, olha, tá complicado, hein? Tá muito difícil mesmo, desabafo aqui para vocês. Eu abri agora esse vídeo para a gente poder aí conversar, interagir através dos comentários. Eu gostaria também de saber a sua opinião. O que você viu aí? Porque não vou te perguntar em relação a coisas boas, porque coisas boas eu não vi nessa partida. A gente só viu coisa ruim. E bota ruim nisso. E é o que eu falei, se não fosse o Léo Jardim, a vaca teria ido pro brejo muito mais cedo e com uma cachapante goleada. Tá lamentável essa situação e a gente não vê luz no fim do túnel. Comente, torcedor. Bote a boca aí no trombone. Vamos começar a conversar. Reclama aí e vamos papear. Amanhã a gente está de volta aí para trazer notícias. Vamos ver se a gente consegue trazer algum alento, né? Se é que há um alento nesse momento para você, torcedor. A coisa tá difícil. Muito obrigado, boa noite. Até amanhã.